Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, com muita alegria, sempre começando essa segunda-feira, ou terminando a segunda-feira, mas esse primeiro dia da semana, né? Começando a semana, com alegria, né, Célia, sempre de estudar esse livro, trazendo todo esse manancial de conhecimento que tanto nos orienta nos nossos dias, nas nossas vidas. Pedimos sempre a vocês para que compartilhem com os amigos nas redes sociais de vocês, para que mais pessoas possam estar junto conosco nesse estudo, colaborando. E nesse sentido até pedimos, né, para que vocês interajam, perguntem, coloquem dúvidas e, evidentemente, dentro da medida do possível, do nosso conhecimento, responderemos ou vamos buscar respostas para que a gente possa levar até vocês. Porque esse esclarecimento, né, ele é fundamental. Não adianta, né, Aníbal? Você fala sempre isso. Não adianta a gente ficar lendo as perguntas e de ler a resposta. Pergunta e resposta. A gente precisa entender a pergunta, a gente precisa entender a resposta. E cada vez que a gente conversa e aprofunda essa resposta, né, Célia? Isso. A gente tem a possibilidade de entender, interiorizar o conhecimento. Essa é que é a importância. Por isso é que não é uma leitura, é um estudo. É um estudo do Livro dos Espíritos. Então, porque a gente costuma... o curso, não é curso, é um grupo de estudo. E vocês fazem parte desse grupo. Por isso é que a gente sempre pede para que vocês participem. Estejam orientando, dizendo para nós se estamos muito lento ou assim, dando ideia, dicas para que a gente possa saber se nós estamos conseguindo atingir o objetivo com cada um de vocês, no sentido de entendermos as perguntas e aprofundar o entendimento da resposta. Porque, Célia, muitas das vezes a gente sozinho em casa, e vocês sabem disso, eu começo a tentar ou se esforçar para ler o Livro dos Espíritos, mas aí desiste, porque lê a pergunta, não entendeu a pergunta, e às vezes não entendeu também a resposta, e aí aquilo vai desanimando. Né? Então é importante que a gente entenda o que está sendo perguntado por Kardec, entenda qual é a resposta dos Espíritos e que a gente possa trazer esse entendimento para nosso dia a dia. É fundamental. Não deixar no campo só da leitura. Como a gente sempre diz, assim, ela acabou, fecha o livro e vamos embora. Não. Esse conhecimento, esse entendimento tem que estar dentro de nós. Porque esse livro, assim como toda a codificação, não foi uma coisa para deixar para a prosperidade, não. Isso aqui tem um objetivo útil. Ele tem por objetivo essas respostas, essas perguntas e respostas que nos são dadas, que nos chegam agora, para facilitar a nossa autoeducação. É para que a gente possa nortear, Célia, o nosso caminho. Até para que a gente possa falar da grande importância que é não só o Livro dos Espíritos, mas essa codificação. Jesus nos prometeu que ele mandaria um Consolador e que esse Consolador ficaria conosco o resto da vida, dos tempos. Isso. E esse Consolador é o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. Essa para a gente ter a dimensão da importância desse estudo, desse entendimento dessa doutrina. É por isso que a gente não pode, né? Ler pergunta, ler resposta. E terminamos. Já lemos o Livro dos Espíritos? Não. Porque a gente escuta nós temos que muitas vezes, o Livro dos Espíritos eu já li. Eu já li. Né? A gente não lê o Livro dos Espíritos, a gente não lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não lê a codificação, a gente estuda. E a gente já falamos aqui uma vez, né? Divaldo conta isso,
que quando ele começou na doutrina espírita, Joana de Ângeles pede para ele que ele leia o Livro dos Espíritos. Ele lê, e aí diz para ela, já li. Aí ela se leia de novo. E ele lê de novo, mandava que ele lesse de novo. E na 12ª vez que ele disse, já li de novo. Aí ela disse, agora você estude. É exatamente isso. E se nós estamos aqui, Célia, nós não sabemos mais que vocês. Não sabemos. Muito provavelmente, muitos de vocês sabem muito mais que a gente. Estamos aqui por uma contingência da vida. Já estudamos esse livro juntos há alguns anos, mas estamos aqui junto com vocês. Por isso é que a gente está sempre pedindo a participação e a ajuda de todos vocês para que a gente possa dar continuidade a esse estudo. Porque esse estudo ele já existe há algum tempo e antes da pandemia era presencial, né? E aí, com essa impossibilidade de estarmos ali presentes, estamos aqui agora, presentes aqui, né? E vamos aproveitar. Vamos tirar então, o máximo que a gente de entendimento, possa, né? Não vamos deixar para a próxima encarnação. Vamos aprender agora. Então vamos, meus irmãos, fazer a nossa prece de abertura, pedindo a Deus, a Jesus, pedindo a Maria Santíssima e a todos os espíritos amigos que nos intuam, que nos inspirem, para que tenhamos o melhor entendimento e que possamos ter as palavras, os entendimentos necessários para que a gente possa passar para vocês e trazer para cada um de nós também esses entendimentos. Que Jesus nos proteja e nos abençoe nessa noite de hoje. Graças a Deus. Célia, como a gente sempre faz, nós fazemos uma leitura de uma passagem, né, muito curtinha, para que a gente possa começar o nosso estudo. E vamos pedir então que o nosso irmão coloque na tela para vocês. E diz assim: inteligente não é quem sabe para onde ir, mas quem aprendeu para onde não deve voltar. E essa passagem, Célia, me traz assim o seguinte entendimento: errar é humano. É humano. Mas insistir no erro, aí a gente não pode. Quer dizer, nós podemos errar, mas é preciso que a gente aprenda com os nossos erros e a gente já sabe, olha, para aqui eu não devo mais ir. Eu tenho que voltar para outro lugar. Não posso voltar para cá porque eu já sei que aqui não dá errado. Não é que a gente não tenha que acertar de primeira. Eu acho que nós temos que sempre tentar, mas a partir do momento em que a gente foi por um caminho e já viu que ali não dá certo, a gente tem que mudar. Temos que ser inteligentes para mudarmos esse caminho. Já tentamos aquele e não deu certo. É exatamente o que diz essa passagem da nossa reflexão. A gente usa a inteligência para escolher esse rumo, mas errou. Não deu certo. Então eu tenho que usar essa inteligência que me norteou para ir para ali. Eu tenho que usar essa inteligência para saber que para ali eu não posso mais. Ali não deu. Ali não deu. Deu mal, deu ruim, como fala agora, deu ruim. Deu ruim. E por que a gente diz isso, né, Célia? Porque quantas vezes nós queremos insistir naquilo que não está dando certo? Não está. Por orgulho, por vaidade. Por vaidade. Né? Não está dando certo, não, mas eu vou insistir. Uma hora vai. E muitas das vezes não vai. É preciso que a gente seja inteligente, perceber que não vai. E aí, Nivaldo, você está falando isso e tem uma prece em que a gente fala assim, que nos Pai... Prece da serenidade. Da serenidade. Prece da serenidade, isso, né? Conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar.
Porque sabedoria exatamente para mudar isso. aquelas que posso. Né? E entendimento para discernir de uma saber. da outra. É a prece da serenidade. E aí a gente fica insistindo naquela coisa, fica martelando ali no mesmo lugar por orgulho, por vaidade. Porque a inteligência está exatamente aí, de saber que eu cheguei até ali, mas eu... Não dá. Não dá mais. A gente entender que ali não aquele caminho não dá. Eu vou mudar. Né? É isso. Então vamos continuar, né? Nós estamos na questão 402. Estamos no programa hoje, né, Célia? Nossa gravação de número 89. 89. E vamos dar continuidade à questão 402, que fala de sonhos e sono. Aí no capítulo 8, 8, né? Da emancipação da alma. E aí a questão é longa, né? E nós estamos aqui no parágrafo em que diz assim: graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Então, graças ao sono, porque a gente coloca o nosso corpo para repousar, nós vamos ter... E aí ter... a gente tem que falar dessa perfeição de Deus, né, Célia? É. Tudo é perfeito. Ele permitiu que nós tivéssemos essas 8 horas de descanso para permitir que o nosso espírito retornasse e vivesse durante essa encarnação, durante o nosso dia, algumas horas no mundo espiritual. Porque você está falando isso, aí você vê bem, se nós vivêssemos... Sem dormir. Não fôssemos ao mundo espiritual, tá? Eu boto meu corpo para dormir, meu espírito dorme junto com o meu corpo. E aí eu vivo 80 anos na nossa contagem de tempo, né? Nós vamos viver 80, 90 anos. Completamente desligado do mundo espiritual. Do mundo espiritual. Quando eu retornasse ao mundo espiritual, como é que seria? Não, exatamente. Você veja a perfeição de Deus. A perfeição, o cuidado que ele tem. Aí a gente remete aqui à primeira pergunta desse livro. O que é Deus? O que é Deus? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Olha a preocupação. Não vamos deixar meus filhos, não vou deixar meus filhos perdidos. Não, eles não podem. Então ele tem esse cuidado que a gente retorna ao mundo espiritual todas as vezes em que é através do sono. E eles nos dizem, graças ao sono, né? Graças ao sono. Por isso é que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância em encarnar entre vós. Célia, por que esses espíritos eles seriam assim, se sentiriam assim constrangidos, teriam essa repugnância, esses espíritos superiores a encarnar, se não houvesse essa possibilidade de voltar ao mundo? Porque a gente já falou que o corpo físico para nós, para o espírito, é como se fosse uma cadeia, uma prisão. Uma prisão. Então eles aceitam com mais facilidade encarnar os espíritos superiores, porque eles sabem que vão ter um refrigério de 8 horas dessas 24 do dia para que eles possam voltar ao mundo espiritual. Até porque, né, Nivaldo, se eles tivessem essa repugnância, eles não seriam espíritos superiores, né? Se eles são espíritos superiores, até eles já passaram por isso que nós estamos no meu passando. livro, Célia, fala assim, repulsa. Não é repugnância, mas tem uma repulsa. Não quero. Não quero ter mais contato com eles, não. O que é isso? Não quero encarnar mais, não. Né? Ficar com todos os sentidos limitados, né? E continua a espiritualidade. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir
retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. É o que você falou, Nivaldo. Então, aqui, os espíritos superiores, eles vêm, eles encarnam aqui para nos ajudar, né? E eles vão ter contato com esses vícios, com todas essas mazelas que nos envolvem. Mas aí eles têm essas 7, 8 horas de sono, né? Refrigério, como ele diz aqui, retemperar-se no bem, para poder continuar a nos instruir. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. Olha que lindo. Eles retornam, né, Célia, para estar com os amigos, voltar aos estudos, né, antes de retornar para a carne novamente, para essa dificuldade, né? Repetindo, o sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, o desencarne, né? Que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Ou seja, quando essa libertação final, como você falou, é o desencarne, que aí ele retorna ao mundo espiritual. Esses espíritos superiores retornam ao mundo espiritual e não vão mais só aqueles momentozinhos do sono. Célia, e todos nós aguardamos essa grande libertação. Essa grande libertação. E isso é importante também, né, Célia, para que a gente tenha assim, faça uma reflexão. Para que quando a gente fale da morte, né? trazer para nós um pouco de consolo com relação a esse fenômeno da morte, porque a gente, da nossa forma de pensar, e nós que ficamos aqui, nos sentimos assim, a ausência daquele que partiu, mas para ele foi uma libertação. Né? A libertação total. Libertação final. E Nivaldo, essa porta que Deus abre aos espíritos superiores, essa porta é aberta a todos nós. Todos nós. Todos nós. Nós é que nos recusamos a aceitar essa porta aberta. Mas ela é aberta para todos nós. Célia, eu até digo, o sono é a porta que Deus abre. Ele abre para todos nós. Agora, qual é a porta que eu vou escolher que nós vamos escolher para irmos? Aí é que vai de cada um. Daí volta a importância do que você falou no nosso estudo da semana passada, quando você falou da necessidade da prece antes de se dormir. Para que a gente acerte a porta certa. A gente vá bater na porta certa. Né? E mais uma vez, com toda a sinceridade do nosso coração, porque não adianta ficar pedindo, pai, eu vou dar um pulinho lá com meus amigos ali, que gostam disso e daquilo, aí depois eu vou ser útil, tá bem? Mas deixa eu dar uma passada. Não é assim, não é assim. A gente... do fundo da alma. Do fundo da alma, é verdadeiro. Porque senão... nós já conversamos aqui... sobre isso, né? Que quando a gente... nós podemos... estamos desprendidos desse corpo, a gente não consegue enganar nossos sentimentos. Isso que eu falei aqui, deixa eu ir ali primeiro e depois eu venho aqui. Isso não existe, porque meus sentimentos, eles são claros. A minha vontade é clara. Nós podemos aqui, né, Célia, nos enganar. Mas no mundo espiritual, não.
a gente sabe exatamente o que um está pensando do outro. E aí... Não adianta querer Não enganar. adianta. Então, vamos lá. O sonho, O sonho, né? é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Ah, então eu não lembro, então eu não sonhei, eu não vi nada. Não, você não lembra. Viu. Você Mas não não lembra. lembra. É. Mas que viu, viu. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer dizer isso? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto enquanto dormíeis. Porque a gente pode lembrar um pedacinho, ou não lembrar nada. Nivaldo, um fato... Porque são 8 horas de sono, né, Célia? 8 horas de desprendimento. Normalmente, eu não lembro. Eu me encaixo nessa descrição aqui. Que não lembra. Não lembro. Mas aconteceu comigo, um amigo muito querido estava internado com problema de coração lá naquele hospital de Laranjeiras, né, no Instituto do Coração. E ele, médico, e ele fumava. Ele cardiologista e fumava. E eu sonhei com ele. Sonhei com ele que ele estava na janela do hospital fumando. E eu falava para ele, apaga esse cigarro. Você já está aí por causa dele, não sei o que é. E ele falava para mim, eu não vou sair daqui. E não saiu mesmo. Mas quando eu acordei, eu não lembrava de nada. E aí eu tive a oportunidade de experimentar isso, porque quando eu trabalhava ainda, né? Quando eu olhei para a esposa dele, o sonho veio todo. A lembrança veio toda. Então, pode acontecer isso, né? A gente acorda e não lembra, mas que sonhou. Mas que viu. E uma particularidade aí, né? Mas aí tem um gatilho. Você sonhou com um encarnado. Com um encarnado. Ainda estava encarnado. Porque o nosso sonho, ele pode ser com os desencarnados, ou com um encarnado. Foi o teu caso, né? Foi o meu caso. É verdade. Entende? Mas que a gente tem, que a gente sonha. E aproveitando aqui a deixa da Célia, né? Se vocês tiverem alguma experiência, narrem para nós também. Acho que vários de vocês já tiveram essa oportunidade de encontrar durante o sono, né? Durante o sonho, com entes queridos que já haviam partido ou não, né? Ou encarnados ainda. Continuando a explicação dos espíritos, a resposta dos espíritos. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento das suas faculdades. Por isso a gente não lembra, porque nós não temos as nossas almas no pleno desenvolvimento das suas faculdades. Muitas vezes, apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. Perfeitamente. Né? E muitas das vezes é isso aí. Nós vamos dormir, né, Célia, com uma preocupação e o nosso sonho vai gerar em torno dessa preocupação que a gente foi dormir com ela. Outras vezes
são assuntos diversos que nós não estávamos nem pensando. E a gente, né, Nivaldo, quando a gente tem aquele sonho, às vezes a gente vai dormir assim, tão impregnado de preocupações, sim. Né? E a gente tem aquele sono agitado, aquele sono tumultuado. Nesses casos, sabe, Célia, muitas das vezes acontece a gente estar tão impregnado, tão tumultuado, com tantos problemas, que nós nos batemos a noite inteira, isso. Nós não permitimos que o nosso espírito se desprenda. E normalmente, quando isso acontece, a gente acorda no dia seguinte e com aquela sensação de que não dormirmos, não descansamos. Muitas das vezes. Vamos acordar com o corpo como se tivéssemos trabalhado, carregado, né? Costumamos até dizer, trabalhei a noite inteira, como se tivesse carregado sacos de areia a noite toda. Mas é porque a gente ficou se debatendo e não permitimos que o nosso corpo físico descansasse, que o nosso espírito fizesse essa emancipação. E a gente sabe, pelo que a espiritualidade nos diz, principalmente através de André Luiz, que quando a gente realiza um trabalho útil nesse desdobramento, quando a gente realiza um trabalho útil, a gente retorna ao corpo físico e não retorna cansado. Leve. Aí não retorna cansado. Entende? Quando a gente diz assim, ai, dormi, mas nem parece. Dormi mal essa noite. Parece até que eu não dormi, né? Realmente não conseguiu se desvincular desses problemas da vida. Daí voltamos novamente à necessidade da prece. A leitura de um pequeno trecho do Evangelho. Porque a gente sabe. Uma prece antes de dormir. Por maior problema que a gente esteja passando, por maior dificuldade que a gente esteja passando, vai ser resolvido. Com certeza. Vai ser resolvido. Nem sempre da maneira que eu estabeleço que tenha que ser, mas que vai ser resolvido, vai. Pode ser, não pode ser que não seja da maneira que você estabeleceu, Célia, mas será a maneira mais correta. Mais correta. E isso muitas das vezes a gente só vai descobrir lá na frente. Né? Isso. Mas com certeza será a melhor maneira para nós. Continuando. A não ser assim, como explicarias os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pucilantes. Medrosas, né? Medrosas. Então, tudo depende de quem? De nós. Do nosso pensamento, em quem nós estamos nos vinculando. Sério, tudo é afinidade. Os maus espíritos também se aproveitam dos sonhos para nos tumultuar, nos prejudicar. Nós falamos aqui, né, Célia, de algumas crenças antigas, né? De sonhar com isso é morte, sonhar com aquilo, né? Então, muitas das vezes, esses nossos inimigos, para, de certa forma, até nos prejudicar, eles intuem esses sonhos. Então, é preciso que a gente esteja muito tranquilo e que a gente não se apavore com determinadas coisas, não vincule, porque muitas das vezes simplesmente é só um sonho que nós, por alguns instantes, abrimos uma brecha e esses inimigos do passado se aproveitam para aí querer nos amedrontar. E ficar ressaltando dando a importância indevida a esses tormentos, não vai nos melhorar em nada. Célia, os bons espíritos não vão querer nos amedrontar. Não vão. Não vão querer nos atormentar. Então, se nós tivermos
alguns sonhos que venha trazer essa sensação de tormento, de preocupação, não está vindo dos bons espíritos. Não estão. Né? Não estão vindo. E a gente, Nivaldo, todos nós estamos aqui nesse planeta escola, como você sempre fala. Falamos aqui sempre, né? Nesse mundo de provas e expiações, porque todos nós somos devedores. Com certeza. Endividados até a alma. Então, esses espíritos que ainda se encontram fazendo mal, ainda se encontram porque um dia vão deixar. Vão deixar, com certeza. Né? Então, esses espíritos que ainda se encontram fazendo esse mal, eles sabem das nossas fraquezas. Perfeitamente. Eles sabem aonde agir. É no meu orgulho. Sabem do nosso ponto fraco. Nosso ponto fraco. Então, eles vão encontrar ressonância se eu permitir. Eu tenho que fazer esse trabalho em mim. Eu tenho que começar a aprender a detectar essas minhas sensações, esses meus sentimentos. Policiar, né? Porque eles sabem das nossas fraquezas. Você comentou que você está lendo o livro Ação e Reação. E num dos capítulos eles falam exatamente isso. Os espíritos que querem nos atacar, eles fazem um estudo minucioso da nossa personalidade e sabem exatamente aonde ir para nos prejudicar. Mas aí, olha só, isso aí para todos nós. Então não tem jeito? Tem, claro que tem. Nós não estamos desamparados. Nosso Pai vai permitir que tudo isso aconteça com todos nós, para que a gente possa trabalhar essas deficiências em nós. Nós não estamos desamparados. De forma... Eles tentam. É para isso que eles existem. Ainda estão aí fazendo isso, porque eles são o motivo da nossa autoeducação. Autoeducação, perfeitamente, sério. Então, não é pra gente, ai meu Deus do céu, eles são... Não é pra ficar assim desesperado. Eu tô na mão deles, nunca vai estar. Nunca vamos estar. Entende? O amparo, o nosso amparo... Isso vai depender, né, Célia? Sempre de cada um de nós. E com quem nós queremos nos vincular. Claro. A gente sempre diz, quem eu quero como companhia? É afinidade. Afinidade. É afinidade, é atração. Atração. Nós falamos aqui já bastante sobre isso, né? Com quem eu estou me vinculando? Se eu só alimento pensamento de orgulho, quem é que vai estar aqui junto de mim? É um espírito simples, humilde? Não vai ser. Vai ser um orgulhoso. Perfeitamente. Porque é questão vibracional. É. Nós atraímos exatamente a mesma vibração que nós emitimos. Tá? Então, continuando. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a conheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacob, ao dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos.
São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Recordações dessa segunda vida, a que ainda há poucos aludimos. A vida espiritual. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos, nos de que vos lembrais. Do contrário, cairias em contradições e em erros funestos a vossa fé. Até aqui foi resposta dos espíritos. Uma resposta longa, né? Longa. Para esse assunto que é de fundamental importância, né, Célia? E aí vai vir uma notazinha de Kardec. Kardec ainda faz mais um fechamento. Dentro dessa resposta. E sempre que Kardec se refere, sempre que ele emite essas notas, é por um esclarecimento maior nosso. Você quer ler, eu leio. Vou ler. Os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se tornou mais independente pela suspensão da vida ativa e da relação. Daí, uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares mais afastados ou que nunca se viram e algumas vezes até em outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória os acontecimentos efetuados na existência presente ou nas existências anteriores. As estranhas imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados com as coisas do mundo atual. Formam esses conjuntos singulares e confusos que parecem não ter sentido ou ligação. São aqueles sonhos que muitas das vezes nós acordamos, Célia, e dizemos, puxa vida, tive um sonho, mas confuso. Sem pé e sem cabeça. Sem pé, sem cabeça. Sem pé e sem cabeça. Que a gente vai no passado, vamos no futuro, e a gente não entende nada. Lugares que nós não relembramos que já estivemos, ou que vamos estar ainda. Quantas vezes, Nivaldo, você falou aí... E como é que você vai querer decifrar um sonho desse, Célia? Você falou aí, sonhos no passado. Quantas vezes a gente sonha com existências passadas anteriores, em que somos nós, você se reconhece como você, mas que o corpo é outro. É outro. Eu estava em outro corpo. Não era, eu não tinha. Ou eu não era do sexo feminino, era eu, mas eu era... Se alguém tiver uma experiência, traga para nós também. Né, Célia? Porque são situações que a gente, muitas das vezes, nós nos questionamos, poxa vida, será que que sonho louco que eu tive, que uma coisa que eu não entendi nada, né? Porque a gente faz essa viagem astral e aí, ao retornarmos, não conseguimos decifrar. O nosso corpo físico é uma barreira para o espírito. Nós lemos... Na mente, o nosso cérebro, Célia, não consegue decodificar tudo que a nossa mente vivenciou. Nós lemos, Nivaldo, agora há pouco, que as nossas faculdades, elas não estão desenvolvidas a esse ponto de entendermos. Então, a gente presencia aquilo no mundo espiritual e quando retorna ao corpo físico, não conseguimos a gente decifrar. Tem essa limitação. Não conseguimos decifrar. E não entendo Por que a gente nada. tem essa limitação, Célia? Pelo nosso corpo físico, desse escafandro, né, que a gente diz que ainda é um bloqueio para o espírito. Ele não consegue desenvolver todas as suas potencialidades. E como não consegue
A mente também não. É. Então, é limitada pelo nosso cérebro. E Kardec ainda continua falando assim: a incoerência dos sonhos se explica ainda pelas lacunas que produz a lembrança incompleta do que nos apareceu em sonho. Lacunas incompletas. Seria assim como uma narrativa da qual tivéssemos truncado, ao acaso, frases ou partes de frases ou fragmentos restantes. Sendo reunidos, não teriam qualquer significado racional. Se pegássemos um texto e começássemos a misturar as frases, até mesmo retirássemos. Ou retirar o... Acho que não ia não entender falássemos a frase completa para que tenha um sentido. É uma E coisa a mente do espírito, quando retorna ao corpo físico com a limitação da mente, do cérebro, ele faz essa distorção, essa confusão, fazendo com que a gente perceba essa incoerência dos sonhos. A gente explica essa incoerência dessa forma, né? Quer dizer, a gente, Kardec nos explica, né? Kardec forma. nos explica dessa forma, exatamente. Então, a questão 403. Mais uma vez, Kardec insiste. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? A gente vê que a insistência de Kardec, ela é imensa, porque enquanto não esclarece... Ele sabia, né? E nós sabemos, nós aprendemos por repetição. Repetição. É preciso que a gente aprofunde, fale, para que a gente aprenda. É assim que a gente aprende a ler, né, Célia? Não é assim? Repetição. Era assim, né? Agora não é mais. Agora mudou um pouquinho. Mudou bastante. Célia, nós estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje. Essa questão 403 podemos ler, né, e deixar para que a gente possa desenvolver da próxima. A gente vai repetir essa questão, tá? Mas a gente ainda tem um tempinho. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Aí a espiritualidade nos responde: em o que chamas sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra, durante o sono, um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então, é o que nós já falamos, estamos falando constantemente sobre o obstáculo às nossas sensações que o corpo físico ainda por estarmos nessa matéria pesada e grosseira. Pesada e grosseira. O espírito acaba perdendo, né, essas sensações e o entendimento que ele trouxe quando da emancipação. Porque a limitação das faculdades, quando ele se utiliza novamente do corpo físico, faz com que fique nebulosa, fique esquecida, é um entrave para o espírito. Então chegamos, né, Nivaldo? Chegamos ao final de mais um programa. Passa muito rápido esse nosso encontro, mas que bom que é assim. Que bom que é rápido, que não fica arrastado.
Não sei para vocês, para a gente é muito rápido, leve, tá? Até isso aí é motivo para que vocês dêem o parecer de Comentem vocês, conosco. comentem com a gente. E mais uma vez, para dar encerramento, vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo ao Mestre Jesus, a Mãe Maria, e a todos vocês, amigos espirituais, pelo carinho, pela proteção, pela atenção que vocês nos dedicam. Nos ajude a sermos sempre merecedores de ter vocês ao nosso lado. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, Paz, muita paz.